A esposa do proprietário. Essa história aconteceu há cerca de 1 ano e meio, então vou tentar lembrar o máximo que puder. Eu sou um homem de 18 anos. Meus pais são donos de um pequeno restaurante onde vendemos salgadinhos, bolos, doces e vários tipos de fast food. Ele foi nomeado em homenagem aos meus avós, então vamos chamá-lo de Joe, o nome fictício. Sempre que tenho tempo livre, costumo ir lá com meus amigos para comer alguma coisa e eu pago, o que também incentiva meus amigos a pagarem também, dinheiro que ganho trabalhando no Joe, especialmente nos fins de semana, quando fica um pouco mais movimentado, como atender as pessoas ou anotar seus pedidos, e sim, temos funcionários. Meu pai me permite ficar com as gorjetas que os clientes dão depois de comer, e de qualquer forma, meu pai também me paga pelas horas que trabalho. Agora vamos à história. Muito poucos clientes regulares sabem que sou filho do proprietário, e meus pais, os proprietários, também trabalham lá, mas as pessoas costumam pensar neles como funcionários. Um dia, durante um fim de semana, uma mulher, não sei, talvez na faixa dos 30 ou 40 anos, entrou com seu filho mimado que eu suponho ter cerca de 13 anos. Como era um fim de semana, estava um pouco movimentado e ela foi informada para sentar em uma das cadeiras de espera. Cerca de 20 minutos depois, uma mesa estava pronta para ela. Ela sentou lá e eu fui perguntar o que ela gostaria de pedir. Agora, não me lembro exatamente o que ela pediu, talvez um sanduíche ou algo assim, e fui para a cozinha para fazer o pedido. Eu estava apenas parado perto do caixa, olhando se alguém precisava de alguma coisa, e o filho dela estava correndo ao redor, gritando, esbarrando nas pessoas e pisando nos pés delas, até mesmo tocando na comida delas. A mãe, como de costume, parecia não se importar e estava mexendo no celular. Eu estava muito irritado com isso e segurei a mão da criança enquanto ele corria, e disse a ele para não correr por aí, em voz bastante ríspida. A criança começou a chorar e correu de volta para a mãe. Sua mãe veio até mim, furiosa. A conversa foi mais ou menos assim, pelo que me lembro. Como você ousa tocar no meu filho? Pai, ele estava correndo por aí e estava incomodando outras pessoas. Você não viu que ele estava tocando na comida dos outros? Bem, ele é uma criança, ele pode fazer o que quiser. Sim, não estava sob minha supervisão. Você ao menos sabe quem eu sou? Eu pensando, lá vamos nós de novo. Já li muitas histórias como esta aqui, nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo, já que sempre achei que as pessoas exageravam, mas não, isso é real. Eu sabia o que ia acontecer, então pensei em brincar um pouco. Não, senhora, não sei. Bem, então você deveria saber que eu sou a esposa do dono, e você cometeu um erro ao machucar o filho dele, e vou garantir que seu rosto nunca mais seja visto aqui porque vou fazer você ser demitido. Eu pensei que ela iria falar que era irmã ou amiga, mas ela foi para a esposa. Vamos nos divertir agora. Senhora, acho que você nem sabe o nome dele. Ela me interrompe. O nome dele é, ela disse o nome do meu pai. Eu fiquei meio chocado que ela soubesse o nome do meu pai, muito poucas pessoas sabem disso, de qualquer maneira. Senhora, peço desculpas por ter agido mal com seu filho, mas por favor não me demita, é o único trabalho que tenho. Você deveria ter pensado nisso antes de bater no meu filho. Mas senhora, ele estava. Cale a boca. Ela foi até o caixa e pediu para falar com o gerente. Meu pai saiu e conversou com ela sobre o que aconteceu. Seu funcionário vem agredindo meu filho, quero que ele seja demitido agora. Meu pai olhando para mim, desculpe pelas inconveniências, mas não posso demiti-lo sem motivo. Karen, e novamente com suas bobagens, você sequer sabe com quem está falando? Sou a esposa do dono do Joyce e não aguento funcionários batendo no meu filho. Meu pai com um sorriso no rosto. Por que está rindo? Estou falando sério. Estou novamente pedindo desculpas pelas inconveniências causadas e você gostaria de ter um reembolso? Karen ficou completamente furiosa. Sabe o que vou fazer? Vou ligar para o meu marido e reclamar sobre você e seu funcionário. Vou fazer com que ambos sejam demitidos. Ela conseguiu o número do meu pai porque o tínhamos em um quadro do lado de fora, já que fazíamos entregas em casa e as pessoas faziam pedidos pelo telefone. Você sabe como é. Ela ligou para o número e o telefone do meu pai tocou. Karen ficou chocada. Ele atendeu o telefone e disse, alô, aqui é o nome do meu pai, dono do Joyce. Como posso ajudá-la?
O rosto de Karen ficou vermelho e depois completamente branco, como se todo o sangue tivesse sido drenado dela. Meu pai então disse: sim, sou o proprietário e gerente do Joyce e você não é de forma alguma minha esposa e o funcionário que você quer demitir é meu filho. Ela olhou para mim e eu não aguentei segurar minha risada. E nesse momento o pedido dela ficou pronto, mas ela já estava constrangida o suficiente, com a criança chorando ao fundo. Ela arrastou o filho chorando pelo braço, nem pegou o pedido e nós ainda rimos muito sobre isso. Essa é minha blusa com capuz, não uma coleira de cachorro. Então, isso acabou de acontecer. Eu sou uma mulher de 38 anos, trabalhei em diferentes empregos de varejo e atendimento ao cliente a maior parte da minha vida e lidei com minha parcela de clientes mimados no trabalho. Eu até já fui confundida como funcionária em diversas lojas, mas esta foi minha primeira experiência confrontacional como cliente. Minha filha e eu estávamos na loja Hollywood comprando ração para cachorro e alguns ingredientes de última hora para o jantar. Eu estava colocando uma grande sacola de ração para cachorro enquanto tentava manter uma criança pequena entretida quando aconteceu. Apareceu uma Karen mimada. Com uma roupa rosa obnoxia, joias falsas e berrantes, cabelos mal tingidos e unhas tão compridas que fariam um tigre ter inveja. Eu nem sabia que ela estava lá até sentir uma forte cutucada no ombro com aquelas unhas. Eu me virei para uma expressão que poderia azedar o leite. Eu disse: sim. Coloque 4 sacolas de ração para cachorro no meu carrinho, ela exigiu, apontando para a sacola de 40 libras que eu acabará de colocar em meu carrinho. Sim, por favor, sem um educado, você poderia, apenas uma ordem curta como se estivesse falando com alguém tão abaixo dela que ela não pudesse se dar ao trabalho de dizer mais nada. Eu nem sequer parecia remotamente uma funcionária, já que estava usando jeans, tênis e um moletom preto de uma casa mal assombrada local. Sem mencionar minha filha no carrinho ao meu lado. Ainda assim, eu não estava com pressa e minha filha não estava incomodando. Se Karen tivesse pedido gentilmente, eu teria ajudado com prazer. Já fiz isso várias vezes antes e sempre fiquei feliz em ajudar, desde que recebesse um por favor e um obrigada da pessoa que eu estava ajudando. Em vez disso, eu apenas disse: eu não trabalho aqui, estou fazendo minhas compras. Eu estava esperando que ser direta e ficar perto da minha filha mostrasse que eu estava ocupada. Mas não adiantou. Ela torceu ainda mais o lábio e soou insultada quando disse: e então você não vai me ajudar? Eu apenas disse: não, preciso terminar minhas compras. Não querendo correr o risco de ficar presa em uma das muitas histórias de eu não trabalho aqui, senhora, que eu já li, peguei meu carrinho com minha filha e comecei a andar. Eu só queria nos afastar daquela situação o mais rápido possível. Esse foi meu erro. Nunca dei as costas para um animal raivoso. Mal percebi o resmungo indignado de Karen quando ela agarrou o capuz do meu suéter e puxou. Isso me assustou, porque fui pega desprevenida. Sou alguém que foi treinado em autodefesa, artes marciais e fui criado em meio a um bando de motociclistas. Se os instintos maternos não estivessem me dizendo para tirar minha filha do perigo, eu provavelmente teria causado muito mais danos à mulher do que fiz. Balancei meu braço para trás com toda a força para forçá-la a soltar. Eu fiz contato com algo forte o suficiente para fazê-la soltar um grito e eu corri para a frente da loja para relatar o que aconteceu. Os funcionários, gerente e segurança estavam alertas e imediatamente foram procurar por Karen assim que eu contei o que aconteceu e dei uma descrição. Infelizmente, Karen já tinha ido embora quando foram procurá-la. O gerente ainda contatou a polícia e um boletim de ocorrência foi registrado. Eu definitivamente queria processá-la se pudesse. De acordo com a segurança, depois que acertei o pulso da mulher coberto de braceletes com meu punho fechado e fugi, ela parecia muito chateada e insultada, mas depois ficou com uma expressão de "oh, droga". Ela começou a olhar ao redor até que olhou diretamente para uma câmera. Karen então pegou sua bolsa e saiu correndo da loja, deixando o seu carrinho e as compras para trás. A gerência prometeu ficar de olho nela, a polícia disse que entraria em contato comigo se precisasse. Minha mão ficou machucada devido ao soco que dei e ela deixou uma marca no meu pescoço ao tentar me enforcar. Minha filha não tinha ideia de que algo ruim aconteceu. Ela estava rindo quando eu corri com ela e o carrinho para a frente da loja. No dia seguinte, recebi uma ligação do policial com quem conversei. Ou Karen teve um acesso de consciência, ou alguém a obrigou a se entregar. Ela apareceu na delegacia no dia seguinte, parecendo um filhote repreendido quando chegou a descrição do policial.
O policial perguntou se eu ainda queria processá-la e disse que ela provavelmente teria liberdade condicional ou serviço comunitário. Eu disse a ele que ainda queria. Parte de mim se pergunta: ela realmente se sentiu mal? O marido, a esposa ou quem quer que fosse perguntou por que ela não tinha ração para cachorro e a forçou a confessar? Ou ela veio se entregar para não ser presa e obter uma sentença mais branda? Eu não sei. Só estou surpresa que ela tenha feito isso. Lave o arroz até que a água fique clara? Entendido. Há alguns anos, eu era cozinheiro em um restaurante casual famoso por seus grandes burritos e por cobrar extra pelo guacamole. Trabalhava duro, já que o restaurante tinha poucos funcionários para a quantidade de clientes que recebia. A gerência entendia quando precisávamos cortar alguns cantos para garantir que as pessoas não esperassem muito tempo pela comida. Uma das regras que tínhamos que seguir antes de cozinhar o arroz era lavar o arroz cru 3 vezes até que a água ficasse clara. Vago? Eu sei. O quão claro é claro? E se, após 3 lavagens, a água não estiver clara? 3 vezes e água clara? Ou 3 vezes ou água clara? Quem sabe? Eu não perguntei. Na maioria das vezes, lavávamos o arroz 1 ou 2 vezes antes de colocá-lo na panela. Nunca tivemos problemas com clientes reclamando disso e nunca ficamos sem arroz. Como não havia problemas, a gerência não se importava. Todo mundo estava feliz. Isso foi até o dia em que a gerente decidiu que era hora de seguir todas as regras à risca. Não sei porquê. Para chegar à posição que estava, ela sabia como fazer todas as tarefas individuais na cozinha, então ela sabia das regras. No entanto, ela não sabia como conduzir a sinfonia das dezenas de tarefas simultâneas na velocidade e precisão necessárias para manter os clientes em movimento e nunca queimar nada. Eu sabia. Ela não sabia quais cantos eram aceitáveis de cortar e quais não eram. Eu sabia. Enquanto me preparava para o turno movimentado, mas a cozinha ainda não estava em ritmo acelerado, eu lavava o arroz e a gerente se aproxima de mim. Certifique-se de lavar o arroz até que a água fique clara. Eu a olho e respondo, eu sempre faço isso. Ela sabia que eu estava mentindo, mas ela sabia por quê. Ela sabia que levaria mais tempo para fazer o arroz. Mas eu era o único que poderia garantir que o arroz nunca acabasse. Sua vida seria um inferno se ficássemos sem arroz. Ela teve a chance de deixar passar, mas não o fez. Senhor cozinheiro, eu sei que você não segue essa regra. Continue lavando o arroz até que a água fique clara e antes de colocar o arroz na panela, venha me encontrar e mostre que está claro. Eu a olho com seriedade e respondo, continue lavando o arroz até que a água fique clara? Entendi. Eu começo. Encho a panela de arroz com água, agito o arroz, retiro a parte perfurada da panela e jogo toda a água turva fora. Depois de 3 vezes, a água ainda se parece com água com leite. Eu olho para cima. Ela está me observando. Ela pergunta, essa água parece clara para você? Era uma pergunta retórica. Eu entendi o jogo. Começo a lavar o arroz novamente. Satisfeita, ela sai dali. Eu continuo repetindo o processo. Um tempo passa, e sim, eu estou contando o número de vezes. Os longos grãos de arroz estão se despedaçando e toda a panela está se transformando em uma estranha mistura de arroz branco. Dado o tempo que estou gastando nessa tarefa idiota, tudo o que precisa ser iniciado na cozinha está ficando para trás. Finalmente, a gerente aparece na cozinha novamente. Você ainda está lavando o arroz? A hora era perfeita. Eu jogo a água fora na frente dela e pergunto, essa água parece clara para você? Enquanto jogo fora o precursor da horchata um pouco diluída, ela responde suavemente, não. Eu me afasto da pia. Quantas vezes você acha que eu lavei este arroz? Eu pergunto. 7, ela responde. Não, tente 37. Eu não estava brincando. Lavei este arroz 37 vezes e a água não está clara o suficiente para você. Devo continuar? Ela olha para o arroz, sabe que está inutilizável e que perdeu a batalha. Por um lado, ela não pode me dizer para continuar porque o arroz moído estava a apenas algumas lavagens e um cozimento de se tornar grits.
Por outro lado, ela não pode me dizer para parar de lavar, porque então ela estaria violando o mandamento sagrado de lavar o arroz. Além disso, ela não pode me demitir, caso contrário, a loja não poderia abrir. Ela me escalou para trabalhar o dia inteiro, e ela sabe que não poderia fazer o que eu faço na cozinha. Ok, ela cede. Volte lá e certifique-se de que estamos prontos quando for hora de abrir. Eu rio sozinho enquanto volto ao trabalho. Eu ganhei. Eu fui demitido, e custei à loja aproximadamente R$30 mil. Eu estava trabalhando em um segundo emprego em nossa pequena mercearia e açougue local, algumas noites por semana para pagar pelas atividades dos meus filhos. Fui contratado como caixa. A pessoa que fazia a limpeza e sanitização do açougue no final do dia pediu demissão. Então, em vez de contratar alguém para fazer a limpeza, os proprietários decidiram que os caixas poderiam fazer isso entre os clientes. O proprietário sentava em seu escritório, assistindo TV e se divertindo, e quando um cliente entrava, a campainha tocava, ele acionava o telefone na área do açougue para o caixa vir atendê-los. Quando cheguei para o meu turno às 6 da tarde e me foi informada sobre a nova configuração, eu disse não. Eu não fui contratada para limpar a área do açougue, fui contratada para operar o caixa e abastecer as prateleiras. O proprietário então disse que eu limparia o açougue ou poderia considerar-me demitida e saiu. Eu disse ótimo. Peguei minhas coisas e saí. Aparentemente, o proprietário pensou que eu tinha cedido e estava fazendo a limpeza. Então eles acionavam o telefone do açougue quando os clientes entravam por cerca de 2 horas antes de alguém dizer a eles que ninguém estava vindo atendê-los. A área de bebidas alcoólicas, cigarros e raspadinhas da loja foi esvaziada. Eram 7h30 e recebi uma ligação gritando do proprietário sobre como ele estava chamando a polícia e eu seria presa. Sim, claro. O proprietário realmente chamou a polícia e afirmou que queria que eu fosse presa como cúmplice dos furtos, porque eu tinha saído. Os policiais me pediram para ir à loja, o que fiz, e expliquei que o proprietário